Olá, meus queridos! Bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. E nosso filme de hoje é um filme de circuito pequeno também, infelizmente, mas é um filme que vale a pena se discutir. E o nosso filme é O Fantasma da Sicília, tá aqui do meu lado. E antes de começar a falar do filme em si, eu vou criticar o título, como eu costumo fazer. Eu critico os títulos de filmes, é meio que a minha coisa. E esse filme, por chamar O Fantasma da Sicília, ele gera uns probleminhas. Só pra você ter uma ideia, o título desse filme original em inglês chama Sicilian Ghost Story, ou uma história de fantasma siciliana. Então, isso vai gerar um probleminha de interpretação ali, conforme eu for falando da sinopse do filme. Você vai ver. Mas vamos lá. A história do filme, ela conta um casal, né? Conta a história aí de um casal, a Luna e o Giuseppe, que eu fiquei tentando evitar gritar Giuseppe o tempo todo, por causa de, né, Terra Nostra e coisas assim. Eu sou velho e eu cresci nessa época. E eles são dois adolescentes, pré-adolescentes ali, eles têm mais ou menos uns 13 anos quando a gente tá ouvindo a história. Eles estão ali se recém-apaixonando. É algo bem romântico, bem legal, bem divertido de acompanhar, né? Algo fofinho, bonitinho você vê isso. Só que a história, depois de um tempinho, ela muda um pouco de figura. Porque o Giuseppe é filho de um membro da máfia, né? Lembre-se que eles estão na Sicília. E o pai dele foi preso e o pai dele está entregando todo mundo para a polícia. E isso causa um pequeno problema entre o Giuseppe e a família dele e a máfia, né? Que todos nós sabemos que não se brinca muito com a máfia. E isso causa que o Giuseppe é sequestrado pela máfia. Então, o filme ele segue bastante aí esse sofrimento da Luna, que, né, é adolescente, já não é uma fase exatamente fácil. E ela tem que lidar com o sofrimento de perder o namorado e acompanhar o fato da cidade não se importar que o namorado dela sumiu. E a gente vê também um lado da história de Giuseppe ali, né, em cativeiro, sem saber o futuro dele. É basicamente essa a sinopse, tá? Eu li, inclusive, sinopses na internet que estão completamente erradas, falam que ela vai procurar o Giuseppe num mundo de fantasia, coisas assim. Esquece, tá? Não é isso, não é Labirinto do Fauno. Eu, inclusive, falei, inclusive, com minha família, meus amigos e tal. Falei, gente, eu estou indo ver a cabine de um filme que é a Labirinto do Fauno italiano. E não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu fiquei positivamente surpreso com o filme. Ele é um drama de verdade, tá? Não tem mundo de fantasia, porra nenhuma. Então, vou parar por aqui a sinopse, porque, né, tem muita coisa aí que pode estragar o filme, muita trama boa que o filme desenvolve. Então, vamos lá. Agora, hora da opinião. Esse filme ele funciona quase como uma fábula. Você vê, logo na primeira cena, assim, você vê o Giuseppe e a Luna seguindo ele, e o Giuseppe ele para numa clareira na floresta e uma borboletinha pousa no dedo dele, e aí ele fica ali brincando com a borboletinha, a Luna observa ele, um furão chega no pé da Luna. Você vê ali muita coisa muito parecida com fábula. A Luna é a princesa destemida, que não tem medo de falar o que pensa, né? Não tem medo de chegar perto de quem ela gosta. O Giuseppe é o belo príncipe corajoso, destemido, inteligente, engraçado. E pra melhorar ainda, assim, a comparação com uma fábula, ele é cavaleiro, cara. Ele anda a cavalo, sabe? É muito, muito, muito próximo de Branca de Neve, Cinderela e N outras fábulas aí que usam essa trama. Outras coisas aí que colam bastante na questão da fábula é... A mãe da Luna, ela é bem uma megera, assim. Ela é uma pessoa que ela se veste de forma totalmente pudica, né? Todas as roupas fechadas, sempre até o pescoço. O filme se passa por ali, anos 90, mais ou menos. Você vê ali uns Walkmans, coisas assim. Ninguém tem celular. Então é meio mais ou menos anos 90, eles não falam. Então a mãe dela é muito... fora de época, né? Ela tem aquele cabelo coladinho na cabeça, super preso num coque, a roupa quase sempre preta, não tem destaque de cor nenhum, e a mãe dela é rígida, pra não usar de novo a palavra megera, tá? O pai da Luna, ele é aquela figura do pai bondoso, ou rei bondoso, sabe? Que gosta muito da filha, dá liberdades pra filha e tal. Então, é de novo aquela coisinha da mãe madrasta má, né? Que quer controlar a pobre princesa, e o pai que é o rei bondoso e tal. E o filme segue bem essa coisa, sabe? Muito
me lembrou muito Branca de Neve, muito Branca de Neve. Só que aí o filme vem com uma pá gigantesca chamada realidade e bate na sua cara com ela. Porque é nesse momento que você é obrigado a enfrentar a realidade que o Giuseppe é filho de um mafioso, que tá entregando todo mundo, e a máfia não tá feliz, e ele é sequestrado. E a partir daí você fica, tipo, meu mundo caiu, a fábula desmoronou, o que está acontecendo? E você passa a acompanhar as tentativas aí da Luna de tentar fazer alguém ir atrás do Giuseppe. Porque ele some da escola 17 dias seguidos. A professora não se pergunta o que aconteceu, polícia não vai atrás... Os pais da Luna também não se importam. Então ela lida com essa coisa do... né? Tudo bem que é uma adolescente, mas é o amor da vida dela ali. E ninguém tá preocupado com ele, sabe? Ninguém tá indo atrás. E ela sofre muito com isso. Então parte central do filme é você ver o sofrimento do Giuseppe contraposto ao sofrimento da Luna. Então assim, uma sofre em liberdade e o outro sofre em cativeiro. Agora, você lembra que eu falei lá no comecinho do título? Que o título tem um probleminha? O Fantasma da Sicília, ele coloca você num cenário que você está imaginando algo sobrenatural, né? Um fantasma, uma casa mal assombrada, coisa assim. Enquanto que se você pensar um pouquinho no título em inglês, pelo menos, que é o Sicilian Ghost Story, você vai parar para pensar um pouco que a história o fantasma em si não é algo sobrenatural. É uma história de fantasma, nesse caso o fantasma é um menino que sumiu. É o pai dele que sumiu, que o pai dele tá preso, tá conversando com a polícia, mas principalmente o menino, ele é o fantasma. Então, assim, não é algo sobrenatural. Enquanto que você tava ali falando, né, o Fantasma da Sicília é algo muito reto, te coloca quase num filme de terror, aí um título clichê de filme de terror, e que se você fala uma história de fantasma siciliana, dá pra brincar um pouquinho mais. Você consegue ali, tira a parte sobrenatural de fantasma e coloca um ângulo real, um ângulo onde a gente vê a máfia sendo a força por trás desse fantasma, né? Mas enfim, né? A minha opinião sobre esse filme ele é um filme realmente bem feito, eu gostei bastante dele. Ele é um filme que ele usa muito bem símbolos, ele usa ali os animais, né, ali para reforçar aquela coisa da fábula, que quando você encontra o Giuseppe ali na clareira com a borboleta no dedo, assim, maravilhado ali, brincando com a borboleta, você tem duas coisas. Ele reforça bastante a questão da fábula, né, que ele é um príncipe e tal, e também que ele é um cara que consegue cuidar de algo frágil, de algo sensível, que é a figura um pouquinho da Luna que a gente vai ver ao longo do filme. Então ele usa muito bem símbolos, e ele usa muito bem uma coisa que chama foreshadowing. Foreshadowing, não sei se eu consigo traduzir, vou tentar explicar foreshadowing. Foreshadowing é meio que, se você pega um filme de suspense, tá? Um filme de suspense, você entra na sala de um dos personagens ali do filme e a câmera foca num revólver na mesa. O que acontece? Agora você meio que sabe, ainda que subconscientemente, que aquele revólver vai ser usado em algum momento. Então o filme usa bastante essa questão de foreshadowing, em que ele coloca ali certos objetos, certas coisas no filme que você sabe que vão voltar em algum momento, em alguma cena. Então isso o filme ele é muito detalhista nesses pontos, ele usa muito bem a questão de fotografia clara, fotografia escura, ele usa muito escuridão para construir cenário. Então tem pontos muito fortes técnicos aí nesse filme. O roteiro é bem construído também, ele é amarradinho, mas, né, tem que colocar aqui alguma coisinha que incomodou, que teve, né, é um problema que eu detectei com esse filme. Ele é muito longo, ele é um filme que ele se beneficiaria um pouquinho de cortar algumas cenas ali, reduzir o tamanho de algumas cenas. Algumas cenas se arrastam um pouquinho demais, você fica ali, grandes cenas você fica olhando pra tela e silêncio e quase nada acontecendo, e não tem muita coisa ali pra se interpretar, o que era pra interpretar você já interpretou. Então ele peca um pouquinho nesse detalhe. Outro detalhezinho no filme, assim, que foi algo que acabou, esse me incomodou um pouquinho mais. Ele tem alguns finais diferentes pra história, só que assim, dá um pouco da sensação do Senhor dos Anéis Retorno do Rei, que é um filme ótimo também, mas que tem uns 14 finais diferentes, um em seguida do outro. Você não sabe em que momento você solta a respiração e fala, acabou. O filme ele tem ali algumas cenas em que ele podia ter terminado, e aí o que você recebe nada mais é do que escurece a tela,
próxima cena. Então você fica um pouco desnorteado. Tem muitos finais, isso, né, fala de novo com a coisa do encurtar o filme. Às vezes você trazer um final um pouquinho mais brusco seria melhor pra história. Mas, ainda que tenha esses defeitos, é um filme que vale muito a pena ser assistido. É algo... É uma forma diferente de contar uma história, tá? É uma forma aí que... acho que só um italiano, talvez um siciliano, saiba contar uma história da máfia. Porque, né, nós aqui... desse lado do oceano, a gente costuma assistir muito a interpretação dos Estados Unidos, da máfia, aquela coisa romantizada e tal. E esse filme ele traz uma visão bem crua da máfia. É algo que a máfia é composta de bandidos, sequestradores, assassinos, etc e tal. E você vê esse lado feio da máfia, bem feio, sem nada do romantizado, da omerta, dos juramentos, da família. Nada disso aqui importa. O que importa é o efeito que a máfia tem nas pessoas que estão em volta dela. E nas cidades, no país, no estado, tudo que está em volta da máfia. E a forma como as pessoas sofrem, né, em decorrência ali do que a máfia faz com ela. Esse filme aqui, infelizmente, ele vai estrear em circuito reduzido. É uma pena, né? Seria muito melhor ver ele do que uma das 700 mil comédias ruins que vão sair daqui até o fim do ano. Ele estreia no dia 28 de setembro, né? Logo aí, já tá chegando já o filme. Vale a pena procurar. Fica aqui a minha recomendação. Se conseguir ver esse filme no cinema, vale muito a pena. Só que tem que se preparar porque seu coração vai ser partido algumas vezes ao longo do filme. Ele é um filme bem triste, ele é um drama, ele é pesado. Deu pra perceber aqui pelo que eu tô falando dele. É um filme pesado, mas acho que é uma história importante. Acho que é algo que a gente tem que ver pra entender e perder um pouco dessa estigma de romance aí da máfia e ver como as coisas efetivamente são. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, clicar no sininho aqui embaixo em algum lugar, eu nunca sei onde está o sininho. E como sempre, até a próxima aí, bom filme!